E aí, tudo jóia? Olha só, hein? Hoje nós vamos falar o básico aqui de funções. São alguns conceitos, tá? Simplesmente conceitos que lá na frente a gente vai precisar. Então presta muita atenção. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é função. Imagina que eu tenho aqui o conjunto A, tá? Esse conjunto A, eu vou chamá-lo de domínio. Aqui eu tenho um conjunto B. Esse conjunto B, eu vou chamá-lo de contradomínio. O que eu quero que você entenda? Qual é o papel de função? Relacionar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Como que é feito isso? Imagina que aqui eu tenho um elemento que eu vou chamá-lo de X. Esse elemento vai estar relacionado com esse elemento do conjunto B. Quem é que fez essa relação? Uma função que eu vou chamá-la de f, tá? Vou chamar essa função de f. Essa função f, eu apliquei ela nesse valor x. Então aqui é uma coisa que a gente chama de f de x, tá? A gente representa assim, ó. Eu estou tendo uma função f que leva elementos de A em elementos de B. Presta atenção, vamos dar uma pausinha para você entender. Ô Alisson, como assim leva elementos daqui para lá? Imagina uma corrida de táxi, beleza? Imagina que o tanto que você paga depende só do tanto que você andou, tranquilo? Porque a gente sabe que na corrida de táxi também vai depender do tempo que você ficou dentro do carro, né? Mas imagina que o tanto que você paga só depende do tanto que você andou. Imagina que o conjunto A são todas as quilometragens possíveis. Andei 2 km, 3 km, 4 km. E o conjunto B são os valores que eu vou ter que pagar. Então eu andei essa quilometragem, eu vou pagar esse valor. Quem é que faz isso? Vai ter uma função. No caso ali do táxi, essa função está lá dentro do taxímetro, né? Tanto que na hora que você desce, você sabe o valor que você vai ter que pagar. Então presta atenção. Imagina que esse valor está relacionado com esse valor está relacionado com esse e esse valor está relacionado com esse. Presta atenção agora. Esse conjunto, então, de onde essa setinha está saindo, eu chamo de domínio, que eu já tinha falado. Esse conjunto inteiro, que é o conjunto B, é o contradomínio. Repara que as setinhas só atingiram um pedaço do contradomínio. Esse pedaço que foi atingido é chamado conjunto imagem, tá? Então, o que é um conjunto imagem? É um conjunto que está contido dentro do contradomínio, tá? Agora, presta atenção. Ô Alisson, então sempre que eu relacionar dois conjuntos, ir ligando por setinhas, vai ser função? Não. Presta atenção. Para ser função, são duas obrigações. Primeira, não pode sobrar elemento no domínio. Ou seja, todo mundo do domínio tem que ter uma imagem lá. Tem que estar relacionado com alguém. Outra coisa, cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. Então, cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. Como assim? Esse só tem uma imagem. Esse só tem uma e esse só tem uma. Se acontecesse isso daqui, ó, esse veio aqui e veio aqui, já não seria função. Tranquilo? Então, a primeira coisa que tem que saber é isso daí. E aí, agora, tem alguns nomes importantes para a função. Presta bastante atenção. O primeiro nome é função injetora. O que é função injetora? Cada elemento do domínio tem uma imagem diferente. O que é isso? Imagina que esse elemento ele tem essa imagem. Nós sabemos que o elemento ele tem que ter uma imagem. Beleza, o desse é esse. Esse elemento também tem que ter uma imagem. Só que se ele viesse nesses aqui, eles teriam a mesma imagem.
e cada elemento do domínio tem que ter uma imagem diferente. Então esse vai estar relacionado com esse e esse vai estar relacionado com esse. Isso é uma função chamada injetora, ou também tem provas que falam injetiva. Então, função injetora é isso. Cada elemento do domínio vai ter uma imagem diferente. Tranquilo? Agora, presta atenção. Só um comentário que eu não posso deixar de passar, né? Isso daqui, ó, é uma boa questão de análise combinatória, tá? Só prevendo, vai ter uma questão de análise combinatória que fala assim, ó. Considere um conjunto A com 3 elementos, um conjunto B com 5 elementos. Quantas funções A em B injetoras a gente consegue fazer? Aí o que você faz? Para esse elemento, quantas possibilidades de imagem? 5. Para esse elemento, quantas possibilidades de imagem? Qualquer uma delas, exceto a que esse já foi. Então 4. E esse daqui, quantas possibilidades de imagem? 3. Então a resposta, 5 vezes 4 vezes 3. Tá? Isso em análise combinatória, uma questão que vai cobrar função injetora. Tranquilo? Agora, presta atenção. Função sobrejetora. O que é função sobrejetora? É aquela que o contradomínio é igual à imagem. Como assim? Esse elemento tem que ter uma imagem. Beleza, teve uma imagem. Esse elemento tem que ter uma imagem. Beleza, teve uma imagem. Esse elemento tem que ter uma imagem. Opa, coincidiu com a imagem daqui dali. Tem problema nenhum, problema nenhum. Ele tem que ter uma imagem e esse daqui também tem uma imagem. Se elas são iguais, não teve problema. O que não pode é sair duas setinhas do mesmo número aqui. Repara, o contradomínio é isso tudo. A imagem atingiu todos os elementos do contradomínio. Então essa função é sobrejetora ou sobrejetiva. Beleza? E agora, para finalizar isso daí, a função bijetora. O que é função bijetora? É aquela função que é ao mesmo tempo injetora, ou seja, cada elemento do domínio tem que ter uma imagem diferente e também sobrejetora, ou seja, o contradomínio ser igual à imagem. Repara que aconteceu isso aqui, ó. Todos os elementos do contradomínio foram imagens de alguém. Então essa função ela é chamada de bijetora. Agora, olha só que legal. Vamos pensar. Daqui para cá eu tive uma função. Se eu olhasse daqui para lá, é função? Não, porque aí sobraria elemento no domínio. Então daqui para lá não seria função. Daqui para lá seria função? Não, porque esse teria duas imagens. Daqui para lá seria função? Sim, porque não sobrou o elemento no domínio e cada elemento do domínio só teve uma imagem. Aprende. Quando eu venho com a função para cá, eu chamo ela de f. Quando para o lado de lá também é função, essa função, a gente chama ela de f elevado a menos 1, tá? Essa f elevado a menos 1 é chamada função inversa. Ou seja, a única função que ela aceita a função inversa são as funções bijetoras. Depois nós teremos uma aula específica só para funções inversas. Tranquilo? Nesse momento, o que eu quero que você saiba são essas classificações de função. Beleza? Faça os exercícios. Valeu!